Salve, salve! Estamos aqui para mais um vídeo. Eu quero falar com vocês sobre o problema das taxas de juros do Banco Central. Uma grande cobrança de lideranças políticas, empresários e do próprio presidente Lula. Também vamos falar sobre a CPMI do 8 de janeiro, a CPMI dos golpistas. Também vamos falar o que está acontecendo no Paraná. Deputados se articulam para a instalação de uma CPI para a situação da Copel. Você sabe que o governo do Paraná, o governador Ratinho Júnior, está tomando toda uma série de medidas, procedimentos para a venda, para a privatização da Copel. Por outro lado, a sociedade paranaense, os movimentos sociais, deputados, enfim, outro segmento grande da sociedade paranaense se mobiliza para impedir essa privatização. Também vamos falar já a situação do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, o deputado federal, que está cada vez mais enrolado. Antes, quero pedir a você que está aqui nos acompanhando, dê seu like, dê seu comentário, é muito importante que você participe com a sua opinião. Você concorda? Você é como o presidente Lula, deputado federal Gleisi Hoffmann, como o deputado federal Aliel, enfim, dezenas de deputados, né, federais, lideranças políticas, empresários, como, por exemplo, a presidente do grupo das casas da Luiza, né, das lojas Luiza, Magazine Luiza, também faz uma dura crítica e a própria FIEP, a Federação da Indústria de São Paulo Nacional, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, também se manifestou publicamente, embora a grande mídia, a grande imprensa, a imprensa oficial, né, que é sustentado por esses grandes grupos econômicos, impediu ou sequer citou uma linha sobre essa posição, sobre a fala da CNI, da FIEP, combatendo, criticando o presidente do Banco Central, Eduardo Campos Neto, dizendo que ninguém suporta, e os lojistas também, né, o chamado grupo do varejo, também fazem críticas duras. O deputado federal Lindenberg Farias, nesse final de semana, protocolou um ofício pedindo uma justificativa ao presidente do Banco Central. Ou ele explica, ou ele renuncia o cargo, ou será demitido, porque somente o Senado, né, você pode ter o poder de caçar, pode ter o poder de demitir o presidente do Banco Central. Segundo a lei, uma lei que foi alterada, foi mudada, né, no governo do Temer, né, que transformou de autonomia para independente o Banco Central, somente o Senado pode demitir o presidente do Banco Central. Tanto é que o presidente Lula tem devolvido essa questão, né, esse debate, essa discussão para o Senado. Há poucos dias perguntaram, né, a uma posição do presidente Lula. O presidente Lula, todo o Brasil está falando, como o mundo inteiro está falando, não é possível ter uma taxa de juros, ainda mais num país que está controlando a inflação, está controlando gastos, né? A inflação está cada vez mais despencando, né? E o Banco Central insiste, o que se percebe é uma postura política, né, de contra-atacar o governo do presidente Lula. O presidente do Banco Central, Eduardo Campos Neto, todos nós sabemos, é um bolsonarista raiz, participava dos grupos, mesmo enquanto estava já no comando do Banco Central, ainda participava. O Banco Central tem que ter uma posição neutra. Então, ele participava de dois grupos, do grupo político, do grupo do Bolsonaro, e participava do grupo dos banqueiros, do sistema financeiro, que dialogavam, né? Veja a tal independência, autonomia desse Banco Central, que está, na verdade, mancomunado, totalmente submisso, subordinado aos interesses dos grandes grupos econômicos. É claro, veja bem, só para citar um exemplo, o orçamento do Ministério da Saúde do ano do Brasil, né, ele está em torno de 150 bilhões de reais. Sabe quanto que o governo gasta com essas dívidas, com a dívida pública por conta dessas taxas de juros enormes, altíssimas? Quase 1 trilhão de reais. Mais de 750 bilhões de reais são gastos. Dinheiro esse que poderia ir para geração de emprego e renda, para fomentar o desenvolvimento econômico do país, para fomentar e colocar dinheiro mais na educação, nas escolas públicas, nas universidades, na pesquisa, em programas sociais como, por exemplo, farmácia popular, o programa do Mais Médico, por exemplo, ou também dinheiro para se investir em habitação e moradia dentro do programa Minha Casa Minha Vida.
Então, é claro que o governo do Brasil, o governo brasileiro, o presidente Lula, enfim, todos os ministros querem, né, mais dinheiro, mais recursos para se investir, para poder desenvolver os programas do governo federal. Então, é muito importante essa decisão. Por isso que agora, né, o Senado vai ter que tomar uma posição, em função, inclusive, dessa convocação, dessa provocação feita pelo deputado federal Lindenberg Farias. Ele intimou perguntando: olha, uma das funções, um dos objetivos do Banco Central, tudo bem, é controlar a inflação, mas não basta controlar a inflação. A inflação está baixa, é preciso controlar também, fazer com que aconteça o desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. Né? Tem que conciliar esses dois fatores, essas duas responsabilidades. Então, o presidente do Banco Central vai ter que vir ao Senado, vai ter que explicar. Se não apresentar uma justificativa, tenho certeza que o Senado vai tomar uma posição. Inclusive, o próprio presidente do Senado, o senador Pacheco, tem se posicionado a favor de uma redução das taxas de juros. Aliás, todos, em sã consciência, economistas, lideranças políticas, os movimentos sociais, as centrais sindicais, né, a OAB, enfim, todos os segmentos, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, a FIEP, a Federação da Indústria de São Paulo, também tem se posicionado dessa forma. Então, os lojistas, o varejo, enfim, os empresários, né, estão sofrendo. O Brasil percebe claramente que a posição do presidente do Banco Central, a decisão do Eduardo Campos Neto em manter essa taxa de juros de 13,75 só prejudica o desenvolvimento do país. É assim que todo mundo está enxergando. E olha, em contrapartida, na Câmara Federal, né, a discussão sobre a CPMI dos golpistas do dia 8 de janeiro, hoje estava prevista a vocação do Naim, mas ele apresentou um atestadinho, está preso, é um depoimento chave, né, e o Senado, a Polícia Federal, está encostando cada vez mais. Hoje saiu informações, dados de a Damares, ex-ministra, né, estava junto, tem ações, participação direta no dia 8 de janeiro. Então, muita coisa está acontecendo. Esses golpistas todos, né, na hora de afrontar as instituições, na hora de tentar fazer o golpe no dia 8, estavam lá todos machões, portões, corajosos, arrogantes, de punho levantado, mas agora, diante da justiça, diante do STF, na prisão, diante da CPMI, dos deputados federais, estão todos lá que nem uns gatinhos, miando baixinho, medo, né? Não sabe o que fazer, apresentaram um atestado, sabe lá, Deus, né? Dizem que estão com depressão, mas no dia que foram fazer quebra-quebra, arrebentar, tentar acabar com a democracia do país, ninguém estava com depressão, ninguém estava com medo, todos eram machões, portões, né, que faziam enfrentamento. Então, é isso. A CPMI continua desenvolvendo seu trabalho, mas o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, está passando por momentos muito complicados. Veja, a Polícia Federal, né, encaminhou o inquérito para o Ministério Público, né, porque há indícios fortes, inclusive surgiu um documento agora, uma planilha feita à mão, inclusive, né, onde existem comprovantes suspeitos, né, de serem pagamentos para o presidente Arthur Lira, fruto daquela roubalheira, do esquema da propina, do kit robótica, do orçamento secreto, que todos nós estamos lembrados ainda, né, da famosa compra lá dos kits de robótica que foram encaminhados para as escolas que sequer tinham um computador. Milhões e milhões e milhões. Né? Então, está muito enrolado, não consegue explicar, justificar os seus comandantes de primeira mão, os seus ajudantes de ordem, os seus assessores, os motoristas, o filho, está todo mundo enrolado e o seu Arthur Lira vai ter que pianar baixinho, baixinho, porque não está conseguindo explicar de onde veio tanto dinheiro. Só nesse documento são 11 depósitos, transferências suspeitas desse esquema, né, de transferência, desse esquema desses robótica, das propinas. Enfim, a situação do Arthur Lira está cada vez mais complicada. Olha,
Nessa esteira, o senador Moro, Sérgio Moro, que corre o risco de ser cassado, né? E está enfrentando na justiça também um tempo duro, difícil, porque fez tanta besteira, né, jogou tanto na contramão, no contra-ataque da democracia, da legislação, da Constituição, que está respondendo. Você colhe o que você planta, basta. Né, essa é a situação. Tanto o Arthur Lira, como os golpistas, como o Sérgio Moro, como o Dallagnol, esses golpistas todos, o próprio Jair Bolsonaro, que está respondendo a vários processos na justiça, pode se tornar inelegível justamente porque plantaram, agora estão colhendo a desgraça, estão respondendo, achavam que estavam acima da lei. Né? E são respostas, estão respondendo, né, dando todo o direito de defesa, né, com provas cabais, ninguém está passando por cima da lei, da justiça, processos legais, ninguém está passando por cima do direito de defesa, ao contrário, todos os processos estão acontecendo dentro do ritual garantido na Constituição, na legislação, em todas as leis. Então, deixamos claro isso também. Mas estão respondendo e vão responder, com certeza. Nós esperamos, né, que essa gente pague caro, porque atentaram contra a democracia, atentaram contra as instituições do poder público, o Senado, a Câmara Federal, a Justiça, a Presidência da República, né? Então tem que responder todos eles. No Paraná, gente, olha, no Paraná existe uma grande movimentação, uma mobilização muito grande, puxada pelo deputado Arilson Chiorato, lá de Maringá, de Apucarana, na verdade, do norte do Paraná, para a CPI da Copel. Há indícios, provas, segundo o deputado estadual Arilson, de graves irregularidades na Copel. Por isso, precisa de uma CPI para investigar, para ver realmente o que está acontecendo. Uma das questões é que o balanço contábil da empresa, da Copel, está irregular, é falso. Né? Existe indício de uma dívida de mais de 3 bilhões de reais que não está contabilizado. Existem contratações de escritórios jurídicos com suspeitas. Existe uma série de suspeitas e irregularidades, né, na Copel, e os deputados já têm. O deputado Arilson já está com 11 assinaturas no pedido de CPMI. Então, é um momento importante também. Acontece no Paraná um movimento forte, muito forte, dos movimentos sociais, enfim, de vários segmentos da sociedade, também lideranças políticas, lideranças empresariais contrários, né? Porque a Copel vai na contramão. O senhor Ratinho, governador do Paraná, vai na contramão. Enquanto no mundo inteiro procura estatizar, como é o caso, por exemplo, da maior empresa de energia da França, acabou de ser reestatizada. Privatizaram, viu que não deu certo, voltou, né, a ser pública. Isso lá na França. E aqui querem ao contrário, querem privatizar uma empresa que sempre deu lucro, uma empresa que sempre teve grandes programas, foi uma empresa que sempre colaborou, foi fundamental no desenvolvimento, especialmente no interior, desenvolvimento agrário, enfim, para a indústria, para as grandes cidades. A Copel sempre foi uma empresa muito importante para o desenvolvimento do Paraná. Agora querem entregar de mão beijada para o setor privado. Então, movimento forte na Assembleia Legislativa contrário à privatização, em defesa da Copel, e uma das estratégias, uma das formas de esclarecer toda a situação é através da CPMI. Nós esperamos que os deputados estaduais aqui do Paraná tenham a consciência clara de exaurir esse debate até o final. Né? É isso, muito obrigado a você que está nos acompanhando. Mais uma vez, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário é muito importante. E até o próximo vídeo.